Graça e paz, queridos irmãos, e a todos os que têm acompanhado o estudo da Palavra do Senhor, a nossa lição 8 da nossa revista, que trata dos livros de Samuel. Nós estamos agora iniciando a sequência com a aula 7, ainda na lição 8, nos livros de 1ª e 2ª Samuel. E eu quero convidar a você, nesse momento, a compartilhar a palavra do Senhor, o estudo da palavra do Senhor, convidando a assistir às instruções do Senhor, o que diz a sua palavra, o que diz o estudo da sua palavra, no sentido de, com o aprendizado da palavra de Deus, como nós podemos melhorar a nossa caminhada, a nossa peregrinação cristã, de modo que possamos fazer a nossa trajetória cristã com o estudo e a meditação da palavra do Senhor, uma caminhada melhor, que seja agradável ao nosso Deus. Portanto, valorize a palavra do Senhor. Se você tem aí a sua revista, você poderá acompanhar, mas também use a palavra do Senhor, que vamos fazer algumas leituras em alguns textos do estudo desta ocasião, desta aula 7. Para tanto, vamos orar a Deus pedindo a sua orientação. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que inspirou toda a Escritura e dele dependemos para fazermos a exposição e pensarmos juntos e crescermos juntos com isso, com toda a humildade. Gratos a Deus por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor, estamos bem, eu e a minha família, e espero que você e os seus familiares e entes queridos estejam bem, assim como bem nós estamos. Nós temos motivos de sobras para louvar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo o que Ele tem dispensado em nosso favor, mesmo nós não sendo merecedores. Deus tem nos alcançado e nos tornado alvo da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. Portanto, agradecer a Deus deve ser um sentimento permanente na vida de todos nós. Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero neste momento, Senhor, agradecer-te por mais esta oportunidade de poder estar aqui para o estudo e a reflexão da sua palavra. E dependendo do Senhor nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito, ó Pai, nos dê a direção, a orientação daquilo que falaremos, naquilo que pensaremos, bem como aos ouvintes que ouvirão essa mensagem, Senhor Deus, por este canal, nesse momento diferente em que nós estamos atravessando, sob o seu absoluto controle, que possamos juntos, ó Pai, dessa maneira, Senhor Deus, continuarmos a nossa caminhada cristã, pois a sua igreja é e sempre será, Senhor Deus, vitoriosa, porque o Senhor a comprou pelo preço do sangue do seu Filho Jesus, e a igreja, ela é, Senhor Deus, e sempre será um organismo vivo. Nós te louvamos por fazer parte da sua igreja, Senhor Deus. E te adoramos por poder glorificar o teu nome e render a honra e a glória devida ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos ajude. Permaneça com cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos ouvintes, alcançando-os com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor, com o amor do Senhor, Pai. De modo que cada coração ouvinte da sua palavra possa expressar de forma prática a gratidão
que lhe é devido ao Pai. No nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos irmãos, nós, na última aula, falamos a respeito da obediência e da sua importância. E dentro deste contexto, usamos a personagem do rei Saul, que em desobediência ao Senhor e a sua ordem, teve a sua reprovação. E nós ainda queremos finalizar um pouco ainda sobre esse tema, sobre as consequências da desobediência, mesmo diante do pedido de perdão que é e deve ser feito, algo que deve proceder de fato do coração. Mas nós vamos entender também que mesmo quando nós incorremos em violar os preceitos do Senhor, havendo um arrependimento e que deve ser fruto de um coração de fato quebrantado, nós precisamos entender que o perdão do Senhor não nos isentará das consequências da desobediência ou da violação daquilo que praticamos, pois o Senhor, Ele é um Senhor Deus justo. O ponto 1 ainda da lição, 1.3, Samuel em uma sentença, daqui que eu quero partir hoje, diz o seguinte na revista: Deus inclui a monarquia em seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas. O versículo-chave de 2 Samuel, e nós leremos no capítulo 7 de 2 Samuel, e o versículo 15, bastante importante para a compreensão dos dois livros, dessa questão da transição da teocracia para a monarquia e de o estabelecimento da aliança do Senhor com Davi. Diz o seguinte na minha versão, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, é o versículo chave desse segundo livro. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esta fala refere-se a um pronunciamento do Senhor ao rei Davi. Quanto a você, a Davi, sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E nós vamos ver o cumprimento máximo desta aliança que fora feita nesse versículo que lemos em Lucas, capítulo 1, do versículo 1, ou melhor, Lucas, capítulo 1, do versículo 31 ao versículo 33, que diz o seguinte: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então aqui nós encontramos o cumprimento máximo revelado na pessoa de Jesus,
vindo da descendência de Davi, aliança de Deus feita em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Então, como nós vimos aqui, o autor da lição descrevendo que Deus incluiu na monarquia, a monarquia no seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas, como nós acabamos de ver. A questão é que na aula passada, nós vamos voltar aqui, nós falamos aqui da desobediência de Saul no cumprimento daquilo que Deus havia determinado. E essa não foi a primeira vez que Saul havia desobedecido ao Senhor. No capítulo 13, já há uma descrição de uma desobediência quando Saul ele ordena a que tragam a ele o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, está no versículo 9. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Havia uma orientação de Samuel a que Saul o esperasse a sua chegada por 7 dias, e este, de forma a tomar uma decisão pessoal, não obedecendo à instrução de Samuel, ele decide então fazer ele mesmo o oferecimento desse holocausto e o sacrifício de comunhão, o que não o cabia fazer, desobedecendo assim. O versículo 13 do capítulo 13, Samuel está dizendo a Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Esta pessoa que Samuel se refere é a pessoa do rei Davi, que nós vamos encontrar, e já falamos disso na primeira aula, a sua unção como rei descrita no capítulo 16, que nós não vamos ler todo, mas pontuar algumas questões importantes disso. Mas ainda dentro do capítulo 15, após a desobediência do rei Saul, de não executar totalmente a destruição, os amalequitas, bem como a sua reprovação diante do Senhor, o versículo 27 do capítulo 15, ele então parece reconhecer o seu pecado, dizendo assim: pequei, disse Saul, violei. O pecado é isso, é a violação, é a transgressão, é passar além de, ir além. Não vamos esquecer desse detalhe, né? Porque parece soar que pecado é algo extremamente horrível ou desastroso, é também. Mas o pecado, na definição bíblica, é transgredir os preceitos do Senhor, é violar. Então, ultrapassou a margem, foi além de, isso já é pecado. Podendo parecer pequeno como for, mas é uma transgressão que deve ser evitada e combatida por todos nós. Então Saul aqui diz, reconhecendo: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Olha, aqui ele reconhece então que ele peca contra o Senhor e as instruções que Samuel o havia dado. Quando ele volta
do seu embate contra os amalequitas, ele faz uma descrição de que fez exatamente aquilo que Samuel o havia ordenado. Aqui, então, reconhece que não foi bem assim mesmo. Então, resolve admitir esse fato. Tive medo dos soldados e os atendi. Mais uma vez aqui, aquela questão da terceirização da culpa. Agora, eu te imploro, perdoa o meu pecado. Após o reconhecimento, né, a confissão, o pedido de perdão, até aqui, ok. É o que se espera de um coração de fato arrependido, mas que isso seja produto de um coração de fato contrito, né? Não pode ser feito de boca para fora. E nós vamos observar se esse pedido aqui, se essa confissão é de fato verdadeira. Nós vamos pensar sobre isso. Perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Esse é o pedido de Saul diante de Samuel após a sua desobediência, parecendo reconhecer aqui a violação da ordem do Senhor e as instruções do próprio Samuel, terceiriza aos soldados, dizendo que teve medo e por isso agiu daquela forma, mais uma vez. Parece uma confissão não inteira, não admitindo eu sou o culpado de, né? Parece uma meia-culpa, vamos usar aqui esse termo. Pede perdão pelo pecado e pede para que volte com ele, para que ele adore o Senhor. Versículo 28 do capítulo 15. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Versículo 30. Saul repetiu. Vamos pensar um pouco aqui e refletir com relação ao versículo 24 na sua confissão. Saul mais uma vez repete: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Então, nessa repetição da sua confissão de pecado, ela parece aqui alguma coisa mais próxima do que realmente havia dentro do coração de Saul. Apesar dele confessar o pecado, ele prossegue dizendo a Samuel para que ele o honrasse perante as autoridades do povo dele e perante o povo de Israel. Não parece apropriado alguém que de fato peca e está arrependido preocupar-se em ser honrado. Muito pelo contrário. Em Lucas nós aprendemos isso na parábola do filho pródigo, que quando, depois de ter saído da casa de seu pai, na parábola contada por Jesus, desperdiçado e vivido dissolutamente, acabando com uma vida plena, no abrigo, no acolhimento do lar paterno, ele cai em si, reconhece e pensa: eu vou voltar ao meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí sim há uma declaração de alguém que está com o coração contrito e arrependido, não querendo ser como antes ou ter a posição que tinha antes. Para mim, o perdão, pai, o seu acolhimento de volta como um dos teus jornaleiros, dos seus empregados, já é o suficiente.
não sou digno, não me sinto digno de ser chamado seu filho. E aí é óbvio que nós conhecemos a palavra do Senhor como um pai amoroso, e ele acolhe o filho como sempre faz com todos aqueles que, por alguma razão, violam os preceitos do pai e com o coração de fato quebrantado se voltam ao Senhor. Deus nunca tratará diferente a não ser como filho dele. Essa é uma realidade bíblica. Mas aqui, neste versículo 32, aliás, no versículo 30 do capítulo 15, Saul, repetindo a sua confissão, ele parece preocupar-se com a sua honra perante o seu povo e perante Israel. Fica aí então para nós refletirmos se há de fato aqui, não quero em hipótese alguma fazer um julgamento, mas para mim, entre o versículo 24 e o versículo 30, parece não haver uma coerência de um profundo arrependimento. Possamos pensar com detalhes nisso. Bom, o capítulo 16 de 1 Samuel, então, trata da unção de Davi. Nós já falamos disso, acho que na primeira aula que tivemos a respeito, mas eu quero fazer aqui a pontuação de alguns versículos, né? A parte B do versículo 3 do capítulo 16, Deus está dizendo a Samuel que ele deveria ungir para ele aquele a quem ele, Deus, indicasse. Ora, mesmo com o pedido do povo para que se tivesse um governo humano, assim como as outras nações, sobre a concessão de Deus, sendo Saul o primeiro rei, e agora rejeitado pela sua desobediência, Deus, ainda sobre o absoluto comando e absoluto controle de toda a situação, determina que Samuel deveria ungir aquele que ele, o Senhor, haveria de indicar. Portanto, nós vemos que o Senhor ungiu a Davi. Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio, Davi. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então Davi aqui agora por Deus, pela indicação do Senhor, o novo rei de Israel. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. Segundo os estudiosos, a música fazia parte da terapia nessa ocasião. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toquem bem e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar bem harpa, e um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Um dos oficiais conhecia Davi, o filho de Jessé, ou melhor, o então agora indicado pelo Senhor como rei e ungido, o qual
o Espírito do Senhor, de acordo com o versículo 13, se apoderou de Davi. É desse filho de Jessé que o soldado faz menção ao ex-rei, ou ao rei rejeitado por Deus de Israel. E faz dele, de Davi, o rei indicado e eleito, cujo o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, algumas observações a seu respeito que é importante pensarmos. Ele sabe tocar harpa, é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Mas o mais importante é o que se segue. E o Senhor está com ele. Nada adianta tocar harpa, ser um guerreiro valente, saber falar bem, ter boa aparência, se o Senhor não estiver com tal pessoa. Essas qualidades são boas para todo e qualquer ser humano, né? Mas o principal delas é o Senhor estar com esta pessoa. É esse o fator decisivo na vida de qualquer ser humano, de qualquer servo ou serva do Senhor. Todas as qualificações existentes em um de nós, em cada um de nós, na minha e na sua vida, fará muito sentido, de fato, se o Senhor estiver conosco. Aí, todas aquelas habilidades, os dons, os talentos dados pelo Senhor, se o Senhor for aquele que estiver conosco, tudo isso terá um resultado produtivo e abençoador para a glória do Senhor. E só assim. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue a trabalhar para mim, pois estou satisfeito com ele. É muito provável que há satisfação em todos aqueles que nos rodeiam quando o Senhor está conosco. Há uma clara percepção da presença do Senhor na vida daqueles que o temem, e como consequência, como resultado disso, há uma satisfação daqueles que nos rodeiam, pelo fato de o Senhor estar conosco. Isso é o que faz a diferença, é o que deve fazer a diferença na minha e na sua vida. Então agora, Davi a serviço de Saul, Saul satisfeito com Davi, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, como um juízo de Deus pela desobediência do rei rejeitado, do ex-rei, pois Samuel já havia ungido a Davi como rei, pela indicação do Senhor.
Então, toda vez que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Versículo 17 vai nos dar conta de um embate entre os filisteus e os israelitas mais uma vez. Os filisteus juntam suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul, o ex-rei, o rei rejeitado, e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, uma passagem muito conhecida, mas muito didática para nós, e sempre muito proveitoso falar dessa passagem, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Um homem muito alto, de grande estatura, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, um filisteu, um homem presunçoso, e além de toda essa sua estrutura física e toda o seu aparelhamento de guerra, ainda tinha à sua frente um escudeiro. Observe a descrição do gigante filisteu, do inimigo aparentemente gigante e da sua descrição feita na palavra do Senhor. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o ex-rei, o rei rejeitado pela desobediência, temeram. Ficaram atônitos e apavorados diante do desafio de Golias, do filisteu, do inimigo gigante. Davi, versículo 15, era alguém que a serviço de Saul ficava indo ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Haja vista que Davi era pastor de ovelhas e na ocasião da sua unção como rei, era exatamente pastoreando que ele estava, era exercendo a função de pastor de ovelhas. Então, ao mesmo passo em que Davi servia a Saul, tocando a sua harpa, a serviço do rei rejeitado, o ex-rei, ele também não deixara as ovelhas a quem descuidada, não. Ele ia e voltava a Belém para apacentar as ovelhas de seu pai, um jovem responsável.
Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Há uma preocupação aqui, então, com os filhos. Jessé, então, pede para que Davi se dirija ao acampamento para trazer a ele informações relacionadas aos seus filhos que estavam com Saul, combatendo os filisteus. Versículo 20 do capítulo 17 diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Isso é importante. Davi era um pastor de ovelha e tinha consciência de que as ovelhas não poderiam deixar de serem pastoreadas. Portanto, ele deixa a encargo de outro para que exercesse essa função, um outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé, o seu pai, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento, cumprindo obedientemente a instrução do seu pai. E correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, cumprindo as instruções de seu pai. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, aquele que por 40 dias ele fazia de manhã e de tarde. E Davi, o pastor de ovelhas, o rei indicado pelo Senhor, cujo o Espírito do Senhor se apoderara desse jovem após a sua unção feita por Samuel, houve o desafio habitual do inimigo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos Israel e sua família, seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Aqui quem está perguntando é o agora então indicado rei Davi, ungido, cujo o Espírito do Senhor se apossara dele. Ele faz essa pergunta ressoar entre aqueles que afirmavam ter direito, quem pudesse vencer o desafio do gigante. E ele dá a sequência fazendo uma pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não se conforma com o desafio habitual do gigante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Lembram de Eliabe? Quando Samuel foi enviado a Jessé, o primeiro a apresentar-se foi Eliabe, e Samuel, na sua precipitação, achando-se convicto de que por aquilo que aparentemente
ele havia visto em Eliabe, disse: é este certamente que o Senhor quer ungir como rei. Aqui está Eliabe, no fronte de batalha. E olha o posicionamento, olha o que está no coração de Eliabe. Aqui Eliabe é descoberto dentro deste texto. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, né? Davi foi lá, entregou os suprimentos a quem deveria, foi ao fronte de batalha para ver e tomar a notificação de como estavam seus irmãos. E diante dessa situação, ele ouve o desafio habitual de um incircunciso. E cheio do Espírito de Deus, não acomodado com aquilo que ele ouviu, pois aquele desafio se tratava de um desafio provocativo ao próprio Senhor. Então Eliabe fica irritado com o relacionamento, com a conversa de Davi sobre as questões que envolveria o confronto com o desafiador do povo de Israel, ou por que não dizer, do próprio Deus. E perguntou a Davi, Eliabe perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui há uma revelação do que havia no interior de Eliabe, cujos olhos físicos de Samuel não foram capazes de observar na sua precipitação na ocasião da unção dos filhos de Jessé, achando que Eliabe era o escolhido. Eliabe aqui, tomado de ira, irritado, desdenhando do seu irmão, dando uma conotação de irresponsabilidade por parte de Davi ter deixado as ovelhas, quando Davi, como nós já lemos, passou a encargo de outro pastor, porque como pastor ele sabia que as ovelhas não podem ficar sem ser pastoreadas. Ou seja, Davi é algo muito diferente daquilo que Eliabe está descrevendo a seu respeito. Então Deus de fato conhece e vê o homem diferente dos critérios estabelecidos pelo ser humano. Na ocasião, Samuel achava e, convicto, apostou a unção do Senhor em Eliabe. Mas o Senhor que conhece o coração, e aqui está a revelação do que havia no coração de Eliabe, e Deus não se equivoca, portanto, havia eleito um homem segundo o coração dele, que é diferente da descrição do que Eliabe faz, dizendo que Davi era presunçoso e que o seu coração era mau. Não é isso que nos mostra o capítulo 3 e o versículo 14. Que diz o seguinte: mas agora o seu reinado não permanecerá. Samuel dizendo a Saul: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Deus não se equivoca. Davi não é essa pessoa presunçosa descrito pelo seu irmão. Davi não é alguém que tem um coração mau descrito por seu irmão. Deus não se equivoca. Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração. Então Davi, de acordo com o que nós lemos,
dentro do fronte de batalha, fazendo as suas indagações repetidamente. Essa conversa, esse soar das indagações de Davi chega aos ouvidos de Saul, o ex-rei, o rei rejeitado. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, versículo 31 do capítulo 17, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Davi se coloca à disposição para colocar um fim a esse desafio que durava já 40 dias, cujo povo estremecia, tanto Saul, o rei rejeitado, quanto o povo de Israel, dado o tamanho físico de Saul. Davi se coloca à disposição, diz para que ninguém ficasse com o coração abatido e que ele estava disposto a colocar um ponto final no desafio daquele incircunciso. Saul então responde, versículo 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um grande guerreiro desde a mocidade. Nessa afirmação de Saul, ele está correto. Até certo ponto ele tem razão. Quando ele diz, você não tem condições de lutar contra este filisteu. E de fato nós não temos. Pessoalmente nós não temos. Mas se nós, ou se o Senhor estiver conosco, a situação, ela torna-se possível. O rei rejeitado não tinha a capacidade mais de enxergar o Senhor trabalhando na vida do agora rei Davi. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, eu sou um pastor. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi então dá a Saul o seu depoimento, mostra a ele como é que ele age em favor das ovelhas que ele pastoreava quando uma delas era atingida por algum adversário, da forma como ele se posicionava e, sobretudo, como o Senhor garantia a vitória a Davi diante do exercício pastoral que ele exercia. A vitória é garantida pelo Senhor. Davi é alguém que apresenta aqui, de forma indireta, se posso assim dizer, alguém que vivia
no pastoreio, experiências profundas com Deus. Portanto, não se intimidou diante do desafio permanente de um inimigo gigante. Ao contrário, dizendo, assim como o Senhor tem sido comigo na execução do meu pastoreio diante dos adversários que vêm atrás das ovelhas, assim o Senhor fará a esse incircunciso. Bom, Saul então ornamenta Davi com toda uma estrutura, uns equipamentos de guerra. Davi tira tudo aquilo e em seguida pega o seu cajado. Versículo 40. Ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, né? O seu instrumento habitual de trabalho, a forma diária como vivia, não precisou dos ornamentos adicionais disponibilizados pelo rei rejeitado, o ex-rei, e de forma como ele vivia na sua vida diária, prática. Ele permanece acreditando no Senhor. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Davi continua sendo aqui o pastor, o rei ungido, indicado por Deus, o pastor simples, o rapaz do cajado que manuseava aos cuidados das ovelhas de seu pai. É com essa mesma postura, com o mesmo modo de proceder, porque a diferença não está na ornamentação de guerra, e ele vai dizer isso na frente, mas é a presença do Senhor que garante a vitória. E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu exército à frente, via se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo, e darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi, correu para a linha de batalha. Ao contrário do rei rejeitado, do ex-rei Saul, que quando ouvia o desafio do gigante, tremia, se apavorava, ficavam atônitos. Davi tem uma postura de correr para a linha de batalha para enfrentá-lo. Não por sua capacidade, como Saul havia mencionado, e até ali estava correto, você não poderá vencê-lo. Mas Davi sabia disso. Quando ele aqui descreve, olha, você vai vir contra mim com toda esse arsenal, com espada, com lança,
com escudo, com escudeiro, com toda essa ornamentação de guerra. Eu continuo sendo pastor, estou com um cajado na mão, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem vai dar você hoje nas minhas mãos, e eu te matarei. Assim Davi, versículo 50, venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo das estradas de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que haviam no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Eu imagino a cena, né, de um rei rejeitado por Deus, atormentado, como juízo da execução de Deus pela sua desobediência. Agora, vendo aquele jovem cujo ele descrevera que não teria condições de vencê-lo, ele é trazido por Abner, o comandante do seu exército, na presença do rei Davi, com a cabeça do gigante de quem o povo de Israel e o próprio Saul haviam temido e estremecido. Aquele que por 40 dias se posicionava fazendo o seu pronunciamento de desafio, até que entra na história o Senhor Deus de Israel para dar e garantir a vitória a Israel na execução do cumprimento das suas promessas a um povo que ele escolheu, usando um rapaz, um pastor de ovelhas, ungindo alguém de acordo com o seu coração. Então, eles conversam entre si, ele responde a Saul a pergunta feita de quem era filho, dizendo ser filho de Jessé de Belém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surge uma amizade entre Jonatas, que é o filho de Saul, e Davi, que torna-se o seu melhor amigo. Nós vamos, por hora, ficando por aqui, com a conclusão dessa aula 7, da lição 8, que nos mostra os efeitos, as consequências da desobediência, o juízo da execução de Deus sobre a desobediência do rei Saul, a sua rejeição, a unção de alguém aos olhos do homem improvável, que agora, com bravura e cheio do Espírito de Deus, começa a lutar pelo povo de Israel, e nós veremos nas próximas aulas como Deus, através da vida de Davi, a quem ele indicara para ser rei de Israel, atuou de forma poderosa, e de como
e ele estabeleceu, cumprindo em Jesus, a dinastia sobre a pessoa do rei Davi. Que Deus nos abençoe e que possamos extrair da palavra do Senhor no seu estudo e tirar lições para a nossa vida prática. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez por essa meditação na sua palavra. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco através do estudo do Velho Testamento até aqui, como o Senhor tem, ó Pai, de forma soberana, Senhor Deus, sob absoluto controle, cumprindo as suas promessas de um povo escolhido até chegar à pessoa de Jesus, pela qual todo o ser humano na terra e somente através da pessoa de Jesus pode ser salvo. Muito obrigado, Senhor Deus, que essa exposição da sua palavra possa edificar as nossas vidas. Continue nos ajudando, nos sustentando e fazendo-nos viver cheios do teu Espírito, ó Pai, vivendo na sua presença, Senhor Deus, e que o Senhor continue garantindo à sua igreja a vitória que precisamos. Nos abençoe, Senhor Deus, de forma permanente, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.